Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos estudando o segundo capítulo da obra, Meu Reino Não É Deste Mundo. E chegamos ao final do capítulo, as instruções dos Espíritos, que contém apenas uma instrução, que traz o título Uma Realeza Terrestre. Essa instrução é assinada por uma rainha de França. Esse texto é escolhido por Allan Kardec para finalizar o capítulo, justamente porque traz alguém que viveu a condição da realeza terrena a nos explicar as consequências dessa sua experiência. Enquanto instrução dos Espíritos, este item do capítulo nos traz aqueles dois ou aquelas duas características, melhor dizendo, que nós apontávamos como sendo características de uma boa instrução. Ela nos traz novas informações que certamente vão nos ajudar a progredir intelectualmente, mas trarão também o aspecto prático, o que fazer diante dessas novas instruções. Temos procurado explorar um pouquinho também o aspecto de continuidade entre as ideias do texto. E a continuidade da ideia do texto deste item em relação ao item anterior, o ponto de vista, se dá justamente no exemplo que é apresentado para nós com essa comunicação dessa rainha da França, que diz que viveu aqui essa realeza e que ao desencarnar se vê surpresa pela continuidade da vida, a imortalidade da alma e justamente pelas consequências de suas escolhas aqui na Terra. Portanto, a ideia de continuidade está justamente aí. O exemplo de alguém que não viveu de acordo com essa mudança necessária do ponto de vista para todos nós, ou seja, vivermos na Terra levando em consideração, sendo conscientes de que a alma é imortal, alguém que não viveu sob esse paradigma e que vem nos trazer a sua experiência em 5 parágrafos. 5 parágrafos que trazem para nós essa experiência, nos dizendo coisas importantes sobre esse aspecto ou essa verdade, essa lei que Deus colocou para nossas vidas de sermos espíritos imortais vivendo na Terra e desencarnando, levando em consideração, portanto, a vida futura. Vamos ao primeiro parágrafo. A primeira coisa que esse espírito diz é que poucos poderiam conhecer como ela, como essa rainha da França, ou melhor, poucos poderiam compreender como ela o significado das palavras de Jesus, meu reino não é deste mundo. E ela começa a justificar o porquê dessa sua afirmativa. Primeiramente, ela diz que reconhece que nada levou para lá dos bens terrenos. Isso pode parecer um pouco óbvio para nós, que estamos mais de 150 anos à frente da revelação espírita. Mas é uma coisa que seria interessante que nós nos conscientizássemos aos poucos no decorrer de nossa existência, dando aos bens terrenos o seu valor, o valor que eles realmente têm, não supervalorizando esses bens. Não é? Nós temos aqui o exemplo prático disso, vivido por alguém que teve muitos bens terrenos. Então essa é a primeira coisa que ela tomou consciência, não levou nada dos bens terrenos, junto com a consciência de uma outra coisa. Ela diz, o orgulho me perdeu na Terra. Vejam só, uma conscientização do seu mundo interior, reconhece-se como orgulhosa, e outra do seu mundo externo. O mundo exterior, o mundo de relação com as coisas corpóreas, acabou assim que acabou a vida do corpo físico. Disse que reconhece então também o pouco valor dos reinos da terra e se reconhece do lado de lá humilhada, porque percebe que pessoas que ela desprezou aqui na terra por não terem sangue nobre, do outro lado da existência agora tem posição melhor do que a dela, que aqui foi uma rainha. Vejam que esse espírito nos relata um certo choque ao desencarnar e ao perceber que a sua posição lá é muito diferente da posição que ela tinha aqui na Terra. Justamente porque não compreendia essa realidade, essa lei de Deus, essa lei divina que é a lei da imortalidade da alma. Aqui os bens terrenos, portanto, aparecem
são vistos, são percebidos do ponto de vista de quem partiu. O que essa pessoa, o que essa rainha diz que levou consigo daqui da terra? O orgulho. E como ela se percebe do outro lado com isso? Humilhada. Então aqui o exemplo prático, exposto para todos nós, sobre alguém que viveu a realeza terrena sem a mudança do ponto de vista. E agora ela vai nos dizer, a partir do parágrafo 2, como é que poderia ter sido mudada essa realidade. Pois no parágrafo 2, ela reconhece que existe um outro reino, um reino na vida futura, e que para se conseguir um lugar nesse reino, ela lista algumas virtudes: abnegação, humildade, caridade, benevolência, que ela diz que é a caridade, a melhor caridade, fazer o bem aos outros, o bem a todos. E tendo listado essas virtudes todas que nós poderíamos conquistar, porque vejam aqui o recado que fica nas entrelinhas, né? No primeiro parágrafo ela diz que levou para lá o orgulho e foi humilhada. E aqui nesse segundo parágrafo ela faz uma lista de virtudes que ela poderia ter levado para lá e, portanto, para que ela participasse de uma realeza, para se conquistar um lugar no reino que é a vida futura, a vida no plano espiritual. Então os bens que se leva daqui para lá são justamente essas virtudes que essa rainha da França listou aqui. Claro, entre outras, mas as principais que ela conseguiu listar foram estas. Pergunta-se, e nos diz ainda que se pergunta lá do outro lado, não quem se foi aqui na terra, mas o bem que nós fizemos, as lágrimas que nós enxugamos. Portanto, esse segundo parágrafo nos dá a instrução sobre o que devemos conquistar para levar para o outro mundo e fazermos parte lá de uma realeza naquele mundo, no mundo de Jesus, no mundo espiritual. O terceiro parágrafo nos diz como conquistar essas virtudes. Ela começa o parágrafo fazendo um apelo a Jesus. Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo. E ela nos diz que Jesus nos orienta a procurar os espinhos, pois as facilidades do mundo não levam ao reino do Cristo. Aqui nós precisamos entender bem essas palavras, não procurar os espinhos, procurar as dificuldades. Ora, é a visão de alguém que foi uma rainha, de alguém que teve todas as facilidades possíveis do mundo terreno, de alguém que teve os recursos materiais todos às suas mãos, mas que não foi capaz de praticar aquelas virtudes como caridade, como o reconhecimento do próximo, a humildade e assim por diante, a benevolência. Justamente por ter esses recursos, ficou cega para talvez levar uma vida aqui na Terra que não tivesse tanto luxo, tanta ostentação, palavra da moda hoje em dia, não é? Tanto luxo, tanta ostentação, tantas facilidades, mas que fosse uma vida capaz de produzir em nosso interior essas virtudes. Portanto, aqui o aspecto prático, o aspecto de reconhecermos a dificuldade do outro na nossa vida e de sabermos que os nossos bens materiais existem não apenas para o nosso próprio bem-estar, mas também para o bem-estar daquele que é mais necessitado do que nós. Nada de errado em conquistarmos esses bens, em conquistarmos conforto, mas estarmos atentos às necessidades do outro do ponto de vista material e, por que não, também do ponto de vista moral. Quando estiver ao nosso alcance, de levarmos uma boa palavra, de sermos pessoas que têm os ouvidos atentos, os olhos atentos aos infortúnios dos outros, para podermos ajudar. É assim que nós conquistamos essas virtudes e que conquistamos riquezas, vamos dizer assim, que são próprias do outro plano da vida. E riquezas, inclusive, que nós levamos conosco para o lado de lá. O parágrafo 4 faz uma comparação entre esses dois tipos de bens. Os bens terrenos são chamados de sombras. Lá, obviamente, sombras têm as suas características, são escuras, são passageiras, basta um pouco de luz e elas desaparecem. E os bens celestes, os bens do outro lado da vida, são ditos os verdadeiros bens, os bens reais e os bens duradouros. Ou seja, uma vez conquistados, o espírito carrega consigo esses bens sem que eles se percam. Por isso é que nós devemos nos esforçar para conquistar esses bens, porque eles são reais e duradouros.
enquanto os bens terrenos são sombras. A conclusão do item, o quinto e último parágrafo, faz um apelo a todos nós, pois é um parágrafo que apela à nossa compaixão por aqueles que não ganharam o reino dos céus, exatamente como ela, nos dizendo que pela prece nós podemos ajudá-los, orar por esses espíritos que desencarnaram nessas condições. E nos diz também que na prece está o traço de união entre o céu e a terra e entre os homens e Deus. O traço de união entre o céu e a terra, entre os dois mundos, está na prece. E também entre os homens e Deus, entre nós e Deus. A união entre nós através da prece. A união entre os homens na terra através da prática das virtudes e o que isso traz como resultado para nós? A aquisição dos bens eternos, a aquisição dos bens que são os bens no outro mundo. Portanto, nós temos aqui, no fechamento desse capítulo, o último dos traços de ligação entre os dois mundos, a prece. É um capítulo que trata desse elemento, espíritos imortais vivendo em corpos terrenos na Terra, precisando levar em consideração que são espíritos imortais para viver melhor na Terra e para conquistar os bens que são os bens reais. Esse foi o tema central do capítulo. A vida, a possibilidade, a realidade, a lei que é a continuidade da vida, a imortalidade da alma, vida no plano espiritual e como nós vivemos aqui tendo consciência disso. Essa é a primeira das grandes leis exposta no Evangelho segundo o Espiritismo. A vida após a morte do corpo físico. Assim nós encerramos o nosso capítulo 2, que trouxe para nós essa contraposição entre a realeza de um mundo espiritual e a realeza do mundo terreno, em dois exemplos. A realeza de Jesus e uma realeza terrena. 2 itens do capítulo, 2 exemplos nos trazendo material suficiente para pensarmos em como vivemos aqui na Terra e em como devemos viver aqui na Terra para conquistas espirituais. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, pela companhia e pela paciência mais uma vez em mais um vídeo. Deixamos, como sempre, o nosso convite ao nosso próximo estudo, o nosso fraterno abraço e os votos que Deus nos abençoe hoje e sempre.